Números capítulo 3, nós vamos ver aqui uma espécie de censo dos levitas. Se conta quantos levitas tem e também se atribui a cada um deles alguma coisa, até inclusive que vai ter muito a ver com a reflexão que nós fizemos no capítulo 2, acerca da organização, né, desses levitas em redor do tabernáculo. Então é muito interessante você ver, por exemplo, que os meraritas, né, pensa assim no tabernáculo parado, os meraritas eles acampavam ali do lado norte. Então eles guardavam e transportavam os componentes estruturais do tabernáculo, tábuas, travessas, colunas, bases. Então a Bíblia vai dando esta riqueza de detalhes. Então você vai ver, por exemplo, também na parte sul, por exemplo, dali do tabernáculo, ficavam os coatitas, que eles transportavam, e a incumbência deles era transportar os itens do santuário do tabernáculo, a arca, a mesa, candelabro, altares, vasos, etc. Muito interessante você ver que do lado leste ficava ali Moisés e os demais sacerdotes, né? Ficavam do lado do tabernáculo e quando eles guardavam o santuário, que esta era a atribuição deles. E da parte oeste estavam ali os gersonitas. Eles também tinham que trabalhar transportando coberturas, cortinas, a tela de entrada do tabernáculo e do átrio. Então havia uma divisão muito semelhante com as tribos, quando eles estavam acampados. Isso é muito interessante porque também desta forma nós vamos enxergar o quanto Deus era o centro deste povo, né? Diferente de alguns novos pregadores que dizem que você é o centro de Jesus, aqui é totalmente contrário, é Deus que é o centro e a prioridade sempre foi Deus. O que é uma coisa interessante aqui deste capítulo e que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Você vai ver a partir do versículo 40 que há uma questão de resgate de primogênitos. O que aconteceu? Contaram-se os números de levitas e se contaram os números de primogênitos daquela sociedade da época. E tinham 273 primogênitos a mais. E aí o Senhor fala o seguinte no versículo 45. Os levitas são meus. Então, o que ele estava dizendo aqui? Eu quero que haja uma prioridade de levitas e claro que o primogênito também tinha prioridade, mas entre levitas e primogênitos, a prioridade do Senhor estava nos levitas. Então o que Deus ordena que Moisés faça? Que se pague um resgate por esses primogênitos para colocar-se a favor dos levitas. A Bíblia fala o seguinte, colocar os levitas, né, em lugar de todos os primogênitos, ou seja, em prioridade a todos os primogênitos. Então aqui esse resgate que há, nada mais é do que direcionar esses primogênitos que estavam em excesso na contagem para que eles pudessem ser levitas no futuro, obviamente. Então é muito interessante que há um padrão elevadíssimo de santidade deste povo, que Deus exige deste povo. E o que chama a minha atenção em tudo isso aqui que nós estamos falando, pode ser que você, ou alguma pessoa que lê esse texto de forma isolada, além de não compreender os contextos, ela vai dizer o seguinte: nossa, mas Deus, ele exige essas coisas desse povo, nossa, Deus cobra demais. Mas você vai reparar que neste texto está dizendo o seguinte: fizeram exatamente tudo aquilo que o Senhor havia mandado. E talvez seja essa a nossa métrica, porque para nós tem certas coisas que nós vamos fazer, coisas que a Bíblia nos orienta a fazer e que para nós é custoso. E como muitas pessoas que conheço que já me confidenciaram, que às vezes leem algum tipo de coisa na Bíblia e falam: não, eu me recuso a fazer isso porque acham que Deus está afrontando essas pessoas, né? E na verdade não é nada disso. O que compete a nós como cristãos é meramente obedecer, porque quem manda é Deus, e não que nós deveríamos tratá-lo como um tirano. Mas é a profunda convicção: Senhor, eu quero fazer a tua vontade ainda que eu não a compreenda. Esta é a lição que fica quando você olha todo esse contexto, a organização de Deus, como os levitas estavam incumbidos das suas tarefas, e quando há uma prioridade nos levitas, porque, como eu falei para vocês aqui, versículo 45 deste capítulo, os levitas são meus, disse o Senhor.